Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vou trazer hoje 4 fundos imobiliários seguros para você investir. São fundos de um segmento que tem uma previsibilidade maior em relação aos seus dividendos. E para você que é novo ou nova por aqui, já peço a você se inscreva no canal. Nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. Nós vamos começar pelo KNRI11. O KNRI11 é um fundo híbrido do tipo tijolo. A cotação desse fundo R$ 144,83, um dividend yield de 7,50% nos últimos 12 meses. O seu PVP está abaixo de 1, o que quer dizer que esse fundo está com desconto de 9%. Seu PVP de 0,91. Uma liquidez diária muito boa, acima de 3 milhões. A liquidez é quando você quer vender e tem alguém querendo comprar, ou quando você quer comprar e tem alguém querendo vender. Se eu quiser vender amanhã, por exemplo, tem alguém querendo comprar. Então isso é muito importante, um fundo ter uma boa liquidez. Observando algumas informações sobre esse fundo, é um tipo de fundo, é um fundo tipo de tijolo, tipo de gestão, gestão ativa, uma vacância de 3,09% e um valor patrimonial muito bom de 3,87 bilhões. O último rendimento foi de 95 centavos, o valor patrimonial por cota, o preço justo seria R$ 160,01. A gente consegue observar aqui que o fundo está com desconto. Uma taxa de administração de 1,25% ao ano e o número de cotistas 245.841 e o segmento híbrido. Analisando seus dividendos, a gente consegue observar que a partir do ano de 2020 a gente está tendo um aumento em relação ao pagamento dos seus dividendos. Observando a sua lista de imóveis, em São Paulo tem 14 imóveis, Rio de Janeiro 4 imóveis, Minas Gerais 2 imóveis. Em seu relatório gerencial você consegue estar analisando e passando por cada um desses imóveis. Pessoal, e lembrando que eu estou trazendo para vocês um compilado de alguns indicativos. Para uma análise mais aprofundada é sempre interessante você estar passando pelo relatório gerencial e estar lendo esse relatório. O próximo fundo que a gente vai analisar é o XPML11, o valor da sua cotação R$ 100,54, um dividend yield de 9,01% nos últimos 12 meses. O seu PVP está acima de 1, quando está acima de 1, o fundo está negociado mais caro. Porém, a gente está falando aqui de fundos mais seguros, uma liquidez média diária de 3,79 milhões, uma valorização de 9% nos últimos 12 meses. Passando pelas suas informações, é um tipo de fundo, fundo de tijolo, tipo de gestão, gestão ativa, uma vacância de 4,50% e um valor patrimonial de 2,04 bilhões. O último rendimento entregue foi de 0,80 centavos. O valor patrimonial por cota seria R$ 95,86. Como o preço está custando R$ 100,54, a gente consegue observar que o fundo está sendo negociado acima do seu preço. Mas como eu falei agora há pouco, é um fundo mais seguro. O número de cotistas 304.991 e uma taxa de administração de 0,55% ao ano. O segmento shoppings, olhando para seus dividendos, teve um período de 2020 que esse fundo não pagou devido à pandemia que afetou a parte de shopping. Depois disso, a gente consegue ver uma crescente lá no ano de 2021. Ele caiu novamente no mês 4. Depois disso, o fundo está em ascensão, está subindo o pagamento dos seus dividendos. A lista de imóveis desse fundo, eles têm 7 imóveis em São Paulo, 3 imóveis no Rio, 2 imóveis na Bahia, 1 imóvel no Amazonas, 1 imóvel em Minas Gerais, 1 imóvel no Pará e 1 imóvel no Rio Grande do Norte. Em seu relatório gerencial, você consegue estar passando por todos esses shoppings, por todos esses imóveis. O próximo fundo que a gente vai falar é o XPLG11. O seu preço está em R$ 99,80, o seu dividend yield de 8,69% nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP de 0,88, que é o que dá um desconto de 12%. Uma liquidez diária de 3,30 milhões, uma valorização de 10,45% nos últimos 12 meses. As informações sobre esse fundo é um fundo também do tipo de tijolo, tipo de gestão é uma gestão ativa, uma vacância de 6,80%, um valor patrimonial de 3,08 bilhões, o seu último rendimento de 0,74 centavos, um valor patrimonial por cota de R$ 113,64, sendo que a cota está custando R$ 99,80. A gente consegue observar aqui o seu desconto.
O número de cotistas desse fundo, 306.715, uma taxa de administração de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido mínimo de R$ 25 mil mensais. O segmento desse fundo é o segmento logístico, indústria e galpões. Em seus dividendos, a gente consegue observar uma simetria muito boa em relação ao pagamento dos seus dividendos. A partir do mês 4 de 2020, a gente consegue observar também uma alta em seus pagamentos. A lista de imóveis desse fundo, a sua diversificação: 6 imóveis em São Paulo, 4 imóveis em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais. Em seu relatório gerencial você tem as informações de todos esses imóveis, mas caso você queira fazer uma análise mais aprofundada desse fundo e de todos os outros que eu estou trazendo aqui no vídeo, é bom você estar passando por cada parte desse relatório e estar lendo algumas informações importantes. O último fundo que a gente vai falar agora é um dos preferidos de muitos investidores, é o HGLG11. A sua cotação de R$ 162,01 e um dividend yield muito bom por ser um fundo de tijolo, de 10,20% nos últimos 12 meses. O seu PVP está acima de 1, o que quer dizer que esse fundo está sendo negociado um pouco mais alto, mas a gente está falando aqui de um fundo mais seguro. O seu PVP está em 1,06, uma liquidez diária de 4,90 milhões. A valorização de 10,2% nos últimos 12 meses. Passando pelas informações desse fundo, é o tipo do fundo, fundo de tijolo, é um tipo de gestão, gestão ativa, uma vacância muito baixa de 0,20%, o valor patrimonial de 3,59 bilhões, o último rendimento que esse fundo entregou de R$ 1,10. O valor patrimonial por cota, preço justo desse fundo seria R$ 153,25. A gente consegue observar que ele está custando R$ 162,01, ou seja, ele está sendo negociado com um valor acima. O número de cotistas, 339.873 e uma taxa de administração de 0,6% ao ano. O seu segmento logístico, indústria e galpões. Em seus dividendos, do mês 9 de 2020 até o mês 3 de 2023, a gente conseguiu observar aqui um aumento em seus dividendos. Se a gente puxar ali do mês 7 de 2021 até o mês 3 de 2023, a gente consegue observar uma previsibilidade maior em relação aos seus dividendos, uma estabilidade maior. A lista de imóveis desse fundo, a sua diversificação: 11 imóveis em São Paulo, 3 imóveis em Minas, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Então, pessoal, como a gente pôde observar, todos esses fundos imobiliários têm muitos cotistas, têm boa liquidez média diária, todos com bom patrimônio acima de 2 bilhões, e o segmento de tijolo com imóveis propriamente físicos tendem a ter uma previsibilidade maior em relação ao pagamento de seus proventos. Como eu falei no vídeo, para você ter uma análise mais aprofundada é sempre bom você estar passando em seu relatório gerencial. Mas eu já digo para vocês, todos esses são bons fundos e vale a pena você estar tirando um tempinho para você estar estudando esses fundos para saber se cabe na sua carteira ou não. E eu espero ter contribuído de alguma forma com seu estudo hoje. Meu muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.